A vida em sociedade, ela é regida por contratos para nos assegurar que o ser humano permaneça organizado, distante dos seus instintos naturais e dos seus desejos. Enquanto instituições do Estado estiverem sob vigilância perante as nossas ações, estaremos protegidos de nós mesmos, do ser humano livre e racionalmente natural, que procura a autopreservação e a sobrevivência, mesmo que isso envolva a desobediência civil de lícitos morais e sociais. E para que ocorra a constituição de uma sociedade equilibrada, na qual não haja o dilema da irracionalidade do homem em seu estado natural interferindo no progresso da civilização, se foi necessária a criação do mito, de uma realidade imaginada, do pacto mais conhecido como contrato social. Acordos e ajustes feitos pela sociedade onde um Estado soberano dita as regras do que é certo ou errado, com a justificativa de garantir o direito à segurança de cada cidadão e que obedeçam um contrato social. Essa talvez seja a minha melhor definição sobre as teorias desenvolvidas por Hobbes na busca de elucidar esse ensaio acerca do estado de natureza do ser humano. Acredito que as ideias de Hobbes se referiam especificamente sobre um período da humanidade onde não haveria a presença das organizações sociais e nem do Estado civil. Um momento hipotético onde o ser humano se organizaria baseado nas leis da natureza ou até mesmo dos seus instintos. Uma realidade onde o ser humano estaria plenamente isento da vigilância das regras do contrato social criadas pelo soberano, solto e livre para despertar suas vontades e seus instintos. Talvez a concepção de um universo onde um grupo de crianças isoladas em uma ilha deserta após um acidente de avião, recriam uma sociedade distante dos padrões civilizatórios, pode nos proporcionar uma ideia sobre como o ser humano, desprendido dos contratos sociais, age com tendência natural de pender para o caos. Na obra clássica de William Golding, O Senhor das Moscas, somos propositalmente levados a um cenário propício para que tenhamos a reflexão sobre a natureza humana. Crianças perdidas em uma ilha deserta, sem a presença de adultos que os controlassem e ditassem as regras de sobrevivência. Isso soa um tanto quanto um paralelo sobre a nossa sociedade sem a presença de normas que predefinem nossas atitudes e a mão do Estado com a função de aplicá-lo. Inicialmente temos a tentativa da constituição de um contrato social criado para que haja ordem entre eles. Porém, no decorrer dos acontecimentos, a organização estabelecida lá no início começa a ser desestruturada para dar lugar ao caos da natureza humana. Percebe-se no decorrer da obra que o objetivo das crianças de constituir um grupo organizado e obediente não passa de uma tentativa frustrada de manter os valores normativos já fincados neles enquanto pertencentes da sociedade dita civilizada. Porque o fator autoridade desempenhado pelos adultos em suas vidas não se mostrava mais presente ali na ilha. Assim poderiam ser livres para praticarem ações que seriam recriminadas aos olhos dos mais velhos, mesmo que alguns meninos do grupo dissessem que isso ainda era errado. Hobbes acreditava que a sociedade sem a manutenção de um Estado soberano, que impunha a ordem pela força, tenderia a tornar-se autodestrutiva e voltar-se para a natureza selvagem inerente ao ser humano. Sem a presença dos pais ou dos seus professores, as crianças acreditam que a ilha é um lugar ideal, perfeito para manifestações das suas vontades, o que ocasiona, com o passar do tempo, conflitos entre os grupos, assim como a desestabilidade daquela até então desejada utopia democrática, o desvínculo dos traços culturais ainda existentes e das regras do contrato social, até o estopim da barbárie entre eles, libertador do sadismo desordenado e da selvageria. Normas foram feitas com o propósito de que o ser humano não percorra por um trajeto que seja prejudicial para aquilo que é condizente ao que a sociedade estipula para ele. No momento em que há uma ruptura com todo o regramento social, o ser torna-se um pária para todos. As normas só são obedecidas, pois existem consequências se as desrespeitamos, e o ser humano é domesticado a segui-las em decorrência do temor das ações do Estado. Será que, sem toda essa pressão das leis sobre as nossas ações diárias, conseguiríamos criar uma sociedade civilizada, pré-definida, com um contrato social que não se baseasse no terror de ser obrigado a ter uma vida dentro das normas que nos ditam? Por incrível que pareça, logo ao final do livro, temos a presença de uma figura adulta no meio de todo aquele caos, interferindo em todo o conflito existente entre eles, censurador da verdadeira natureza humana, recriminando toda aquela manifestação de selvageria praticada pelas crianças. Os protocolos definidos em sociedade voltam a fazer parte da equação, e a presença de um adulto com o seu autoritarismo funciona tal como um mecanismo inibidor das manifestações da verdadeira natureza humana, os fazendo retornarem ao estado de domesticação disseminado pela sociedade.
Aos que chegaram até aqui eu agradeço muito e não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito e dá uma baita inspiração para que novos vídeos sejam feitos.